Nessa noite, nosso objetivo é iniciar, pelo menos, não sei se vamos conseguir tratar de maneira completa, o capítulo 2 da Confissão, que trata sobre Deus e a Trindade. Esse é o tema do capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Nas nossas últimas aulas, nossos últimos encontros, nós vimos sobre as Escrituras, sobre como é que nós conhecemos a Deus, e hoje nós já podemos entender, portanto, que quando falamos a respeito de Deus, falamos após Ele, falamos porque Ele se revelou, falamos porque Ele diz quem Ele é. Então, nós vamos observar, e hoje nós vamos ler bastante as Escrituras, nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Então, aperte os cintos, anote perguntas para a gente depois tratar no final da exposição, mas vamos tratar os termos que a Bíblia usa para falar sobre Deus. Segundo capítulo, primeira seção, diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Então, essa é a primeira descrição que nós encontramos. E a primeira porção, dessa sessão diz que há um só Deus vivo e verdadeiro. Bom, isso é o início, claro, das nossas considerações sobre o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras, o Deus cristão. É que só há um Deus. Isso pode parecer meio óbvio, mas faz bem lembrar que quando nós observamos para as regiões circunvizinhas de Israel, daquele Deus, do povo de quem Deus se revelou, a quem Deus se revelou, nós observamos outras expressões sobre as divindades, sobre a divindade, bem distinta dessa que nós acabamos de afirmar, dizendo que há um só Deus. É por isso que, por exemplo, um dos primeiros credos que nós encontramos da história da igreja, isso ainda no Antigo Testamento, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Texto conhecido por aqueles que estiveram comigo no seminário de verão. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Veja aí. Diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós temos essa declaração da unidade de Deus, em dizer que Ele é único, que não há outro Deus a quem devemos adorar, não há outro Deus a quem devemos chamar de Senhor. E aí, lembrando que esse Senhor, inclusive a expressão aqui usada, é o Deus, ou melhor, é o nome de Deus, aquele que Ele se revelou a Moisés na sarça. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, nós também temos uma declaração sobre essa unidade, capítulo 8, versículo 4 e versículo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 6. Assim: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Versículo 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas,
e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então veja bem, quando nós afirmamos que existe um só Deus, quando nós vemos as Escrituras, a revelação de um único Deus, automaticamente está se negando qualquer outro ser, qualquer outra coisa que tente tomar um atributo, que tente tomar o nome como sendo Deus. É por isso, e aqui o texto do capítulo 8 nos ajuda a compreender algumas coisas importantes, que quando nós observamos a idolatria de outros povos, a idolatria de outras religiões, nós verificamos que, na verdade, aqueles ídolos adorados nada são, não existem. Nós observamos no paganismo uma série de formas de idolatria, são bem diversas. Nós temos o animismo, que é a visão de que os deuses são as coisas criadas, né? A natureza por si mesma. Então, a idolatria pela própria expressão de uma árvore, a idolatria de um animal específico, isso é animismo. O politeísmo, ele observa a visão de vários deuses, sendo eles iguais, vários deuses que se manifestam com suas peculiaridades. Nós temos também o enoteísmo, que é uma subdivisão do politeísmo, da ideia de que não só existem vários deuses, mas esses deuses respondem a aspectos específicos, ou regiões específicas, como, por exemplo, o Deus do Brasil, ou uma espécie de domínio específico, a deusa do mar, né, a deusa das águas. Isso é uma expressão de enoteísmo. Nós temos o monoteísmo, que é a visão cristã de um único Deus, e também o humanismo, que é uma tentativa de negar a existência de Deus. Algumas coisas para a gente pensar aqui, nesse instante, sobre essas visões pagãs, essas visões contrárias à revelação de Deus. Uma coisa curiosa, e eu queria até fazer uma espécie de correção, muitas vezes, na nossa cosmovisão missiológica. Há um tempo atrás, eu estava no seminário, e chegou um missionário que contava sobre a forma como ele estava evangelizando um povo que tinha sua religião como animista. Eu nem lembro se era uma questão indígena ou era alguma coisa na África, né, no continente africano. Mas, independente de onde era, o ponto é que eles adoravam a espíritos. Na verdade, nem era um animismo assim, era um politeísmo animista, por assim dizer, porque eles criam, na verdade, em espíritos que rondavam a criação, rondavam a natureza, e esses espíritos se manifestavam através da natureza, mas eles não eram exatamente a natureza. E aquele missionário diz o seguinte, e é terrível ver que essas pessoas estão adorando a demônios. Foi uma expressão que ela usou. Então, eles utilizam poderes demoníacos e tudo mais. Há um problema nessa transposição tão rápida em querer atribuir aos ídolos pagãos diretamente uma espécie de igualdade com aquilo que a Bíblia chama de demônio. Por exemplo, os demônios que possuíam pessoas nos períodos neotestamentários, especialmente ali no ministério de Jesus. Por que isso é um perigo? Porque a Bíblia não autoriza isso. Você não tem, por exemplo, o apóstolo Paulo aqui dizendo isso diretamente. Você tem, na verdade, o apóstolo Paulo dizendo que esses deuses para nada servem. Esses deuses não são nada. Ele dizendo que, na verdade, não existe nenhuma natureza por parte desses deuses. Eles estão adorando alguma coisa que simplesmente não tem forma, não existe nesse mundo. Eles estão adorando uma ficção. Isso não significa que dentro dos planos maléficos de Satanás e de seus demônios
eles não utilizem isso para aprisionar, e aí é interessante observar, por exemplo, Jesus falando que o valente foi amarrado, né, a respeito de questões escatológicas, que com a chegada de Jesus, Satanás ele perde um domínio a respeito de cegar as nações. Então, ele deixa de ter condições de cegar os gentios para que não observem o brilho de Israel, o brilho do povo de Deus. É por isso que o evangelho começa a se expandir entre os gentios, porque o diabo não tem mais poder dessa forma. Isso é uma expressão que você vai encontrar tanto em Jesus, falando a respeito do valente que foi amarrado, quanto em Apocalipse, a respeito da prisão de Satanás, aquele que enganava as nações. Então, é claro que Satanás se utiliza dessa cegueira natural da idolatria do coração humano. Mas por que eu faço essas ressalvas? Porque ali por volta dos anos 80, nós tivemos um boom, né, daquilo que é chamado de terceiro movimento pentecostal, ou o neopentecostalismo, que enfatizou muito essa questão da expulsão de demônios, do exorcismo. E você vai ter duas obras que são clássicas, que é a obra de Edir Macedo e da Neuza Itioca, que tenta como se estivesse querendo fazer uma antropologia, apesar do termo antropos não fazer sentido para demônios, mas antropologia dos demônios. Então, como é que eles vão fazer? Bom, já que a Bíblia não nos dá nome dos demônios, a Bíblia não nos diz quem são os demônios, você não vai encontrar isso de maneira clara, alguma coisa ou outra tem alguma expressão, o príncipe da Pérsia lá com Daniel, mas isso é bem obscuro para a gente poder delinear alguma coisa mais clara. O que eles vão fazer? Vamos encontrar os demônios aonde eles se manifestam fora da igreja. E onde é que eles vão? Para onde é que eles foram? Vocês sabem? Para os terreiros de macumba. Então eles pegaram e fizeram assim. Bom, nos terreiros de macumba, dentro da visão, né, da cosmogonia, da visão pagã africana, já misturada aqui nos solos brasileiros, nós vamos ter algumas entidades que surgem entre eles. Né? Então, para citar algumas aí que vocês devem conhecer: Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, Preto Velho. Né? Você vai ter, inclusive, eu me recordo quando eu estava em Santa Maria, não sei se vocês sabem disso, mas o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de centros de macumba do Brasil. Porto Alegre é a capital da macumba. Não sei se vocês sabiam disso, não é Salvador. Porto Alegre tem muito mais terreiros de centros espíritas e tal do que qualquer outra cidade do Brasil. Assim, mas muito mais. Né? A contabilidade lá eu nem tenho, mas isso é uma coisa de conhecimento bem geral. E lá em Santa Maria, eu me recordo de um terreiro que ficava à beira de um rio, e tinha estátuas enormes. Eu acho que era de Preto Velho, porque tinha um cachimbinho, né? Não, mas acho que era Preto Velho e Pombagira, por causa da mulher que fica com a mão assim na calcinha, né? Não sei se vocês já viram uma imagem dessa, é uma coisa bem assustadora. Não sei como alguém pode se curvar a isso, mas isso é um fato, né? Mas aí o ponto é, voltando para Edir Macedo e Neuza Itioca, o Neuza Ipioca para os mais íntimos. Eu vou ter que cortar isso aí. Ou não, né? Mas então, quando a gente observa os escritos deles, eles vão tentar fazer o quê? Bom, já que na visão deles, essas entidades, elas, para eles, então, são, na verdade, demônios, então a gente pega isso e faz uma demonologia com base no paganismo lá do candomblé. Qual o problema disso?
O problema é que isso não é revelação de Deus. Você está se utilizando de uma cegueira pagã para fazer esse tipo de processo. Imagine, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo do mesmo jeito, escrevendo um livro sobre os demônios entre os gregos. Então ele faria assim: Zeus é o demônio tal, né? Sei lá, Atena é outro. E aí, né, tem Afrodite e muitos outros, mas a gente não encontra isso nas Escrituras. Eles poderiam ter feito isso, certo? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles estavam ali vivenciando o paganismo grego e romano, e eles não fizeram isso. Mas o que o apóstolo Paulo chamou? Que o ídolo não era nada. Então, isso é um cuidado da nossa parte, porque muitas vezes, inclusive, a gente adota essa visão, achando que ela está até em algum lugar das Escrituras. Então, isso chega ao ponto, né, de você dizer assim, não, porque ali fulaninho estava com um demônio e o demônio era tal, né? Você batizou o demônio. Mas quem nos autoriza a fazer isso? Imagine só, quer dizer, esse demônio apareceu agora, o Zé Pilintra é agora, mas quem era ele lá entre os gregos? Né? Baco, talvez, dos bacanais, talvez, mas a Bíblia não nos autoriza a fazer isso. O que a gente deve fazer a respeito disso? Observar que, em primeiro lugar, esse paganismo revela uma idolatria do coração humano, uma tentativa de negar o Deus único e uma busca por outros deuses que satisfaçam as suas necessidades. Por quê? Dentro de qualquer uma dessas cosmovisões pagãs, seja ela de candomblé, seja ela pagã grega ou qualquer outra dessas, você vai ter formas de você dobrar a vontade do seu ídolo para que ele faça a sua vontade, para que ele obedeça os seus desejos, para que você obtenha algum tipo de bênção, por assim dizer, porque você ofereceu algum tipo de benesse para aquele ídolo. E nós vamos observar, acho que é a seção 2 que vai mostrar isso, que Deus não é assim. Deus não é servido por mãos humanas, como disse o apóstolo Paulo aos atenienses. Então, isso não é o nosso Deus revelado. Então, observe que a gente deve tomar mais cuidado quando a gente quer chamar tudo de demônio. Isso, inclusive, vai nos deixar até mais humildes quando formos tratar com pessoas, inclusive de influências das religiões afro. Por quê? Olha como a gente, às vezes, é preconceituoso mesmo. A gente olha, assim, um paganismo como o do espiritismo kardecista, que é um paganismo iluminista, envolvido especialmente com o humanismo. Se você não conhece muito Allan Kardec, acho que tem até uma série Netflix sobre ele e tudo, vá observar a influência do iluminismo no pensamento espírita, uma roupagem cientificista para falar sobre a encarnação. Agora, aí você olha para isso e diz assim, não, isso aqui espíritos, você não usa a mesma nomenclatura para quando a gente está falando, não é tão assustador quando eu estou falando, por exemplo, de um preto velho ou uma pombagira. Por quê? É tudo paganismo. Ambos são paganismos. E pasmem, eu vou piorar a situação. O catolicismo romano, influenciado pelo paganismo grego, também é paganismo. Porque idolatra quem? Maria, idolatra os santos. Então, por que a gente não chama de demônio isso? Percebe que há um probleminha nosso aí de tentar vincular uma coisa a demônio sem que isso necessariamente esteja vinculado, porque se for, é para todo mundo, certo? Agora, o que a Bíblia nos autoriza a ver tudo isso? Como idolatria, como uma busca, ídolos que são criados, e você vai ver aí Isaías, você vai ver Jeremias, Salmos, falando desses ídolos como aqueles que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Eles
não conseguem salvar a si mesmos, nem aqueles que os adoram. Respondendo, então, a todos eles. Então, quando a gente observa Deus como o único Deus, nós também entendemos que o poder está nas mãos do Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado quando a gente atribui poder demais aos ídolos e, consequentemente, também a Satanás, né? Eu que venho do meio pentecostal, às vezes, inclusive... Quando eu falo assim, meus irmãos, não quero dizer que os nossos irmãos pentecostais são todos dessa forma, porque nem todos pensam assim. Mas o meio que eu estava inserido, por muitas vezes, em seus exageros e por ignorância mesmo, fazia coisas do tipo assim. Eu lembro de andando de carro com uma pessoa, começou a chover, e ela começou a repreender Satanás, que queria impedir que ela chegasse na igreja. Então, repreendo em nome de Jesus Satanás, que está trazendo essa chuva para me impedir de chegar na igreja. Então, observe a que ponto chega essa cosmovisão. A que ponto chega? Então, veja, a conclusão é muito simples e ela é lógica. É assim, Deus quer que eu chegue na igreja. Sim. O diabo quer que eu não chegue na igreja. Sim. A chuva me impede de chegar na igreja. Sim. Logo, quem mandou a chuva? Não é? A conclusão parece muito lógica. Mas aí você está atribuindo ao diabo ou aos seus demônios um poder que nas Escrituras nós não encontramos isso. Nós encontramos esse tipo de domínio, de poder. Pelo contrário, nós encontramos com Deus isso aí. Deus que domina a criação. Deus é o ser soberano da criação. Então, isso é um perigo muito grande. Isso vai acontecer não só aí. Nós vamos ter essa mesma conclusão errada, muitas vezes, inclusive sobre nós mesmos, sobre nossos pecados. Tiago, inclusive, nos alerta sobre isso na sua carta, dizendo que o pecado é um produto do coração humano. Nós não podemos atribuir isso nem a Satanás nem a Deus. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, não, olha o que Satanás está fazendo com a minha vida. Rapaz, quem está fazendo com a sua vida é você. Então, perceba que isso está muito forte na nossa cultura. Quando a gente observa, especialmente, como eu estou dizendo, a linha neopentecostal dessas igrejas da teologia da prosperidade, que enfatizam muito essa questão de expulsão de demônios, o que você vai encontrar lá, muitas vezes, na discussão do dito pastor com o dito demônio, né? Porque eu acredito que os dois são falsos, mas aí é outra história. Qual é a discussão que acontece muitas vezes ali? Eu estou fazendo ele beber, eu estou fazendo ele adulterar, eu estou fazendo ele, eu estou fazendo. Mas a Escritura não nos autoriza a dar toda essa responsabilidade para o demônio, e aí a coisa fica muito simples. Porque uma vez que expulsou o demônio, essa pessoa automaticamente ela vai agora ser o quê? Perfeita. Não é mesmo? Pronto. Agora é só esperar a perfeição, porque não há mais o Espírito nela. Então, o que agora há? Só Deus. E agora ela vai obedecer perfeitamente a Deus. Mas isso é verdade? Não. Isso é idolatria. Perceba como ela é sutil. E ela, para a gente que está inserido nessa dimensão cultural nossa, extremamente sincrética, onde nós tomamos no leite materno o sincretismo católico, romano e de outras ordens, nós terminamos muitas vezes a assimilar essas coisas sem nem mesmo a percebermos que estamos adotando certa visão idolátrica a respeito do mundo e negando aquilo que a Bíblia declara de maneira muito clara. Só há um Deus, um único Deus, um único Senhor. Não há outro. Não há outro. E nós vamos falar mais agora sobre quem é esse Deus. Em Jó, capítulo 11, versículos 7 a 9, nós temos da boca de um dos amigos de Jó, que falaram muitas coisas erradas, mas sobre isso estava certo. Jó 11, versículo 7 a 9. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo.
o que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Então essa é uma declaração de Zofar, amigo de Jó, né? Amigo questionável de Jó, por assim dizer. Mas observe que ele está declarando uma coisa a respeito de Deus que é verdadeira. A Bíblia, em vários outros momentos, declara que Deus é todo-poderoso, perfeito, sábio, e sua sabedoria se estende como um mar, né? Então, quando você vai ali para a praia de Boa Viagem, você vai lá, você olha aquele mar, você não vê fim. Você não encontra fim para aquele mar. Você sabe hoje, que, claro, você estudou geografia, você sabe que tem fim. Mas quando você olha, o que os olhos te fazem enxergar é que não tem fim. A sabedoria de Deus é assim, dessa forma. Ele não tem fim. Nesse ponto, nós observamos uma questão muito importante quando nós observamos o ser de Deus, sendo perfeito e infinito. É que ele é totalmente distinto da criação. Isso é uma outra coisa importantíssima da gente observar. É que há uma distinção completa, plena, entre o Criador e a criatura. Isso é fundamental para que nós entendamos quem é Deus e quem nós somos. Por exemplo, para apontar uma seita que nega essa distinção. Os mormons acreditam que Deus, na verdade, é um ser à semelhança do homem, só que evoluído, tendo evoluído e chegado, portanto, a uma perfeição, assim como nós, em um dia também, devemos chegar. Então, observe que eles fazem uma confusão entre o Deus Criador e a criatura. Então, essa distinção, sendo Deus ilimitado, infinito e perfeito, nos mostra que nós, obviamente, somos limitados e imperfeitos. Essa imperfeição nossa aqui não diz respeito à nossa natureza criada por Deus lá em Adão e Eva, como se nós fôssemos criados imperfeitos. Não é isso que a Bíblia revela, na verdade, ela revela que tudo que Deus criou foi muito bom. Mas a imperfeição aqui é em relação ao Deus perfeito, que sua natureza está acima da criação, da qual nós não temos nem categorias para atribuir a Deus. Todas as categorias que nós usamos para falar de Deus, vamos ver isso mais à frente, todas elas são categorias de alguma maneira humanas para tentar descrever a Deus, mas ele permite essa descrição. Ele permite que nós façamos isso. Eu já mencionei isso quando falei do primeiro capítulo, mas vale a pena lembrar. Calvino, quando vai falar sobre essa questão da descrição de Deus e da nossa incapacidade, inclusive, de descrevê-lo, ele diz que a revelação divina é como um pai que está balbuciando palavras para o seu filho. Então, ele usa expressões mais próprias da criança, ele usa expressões mais próximas da criança, a fim de que ela possa compreender. E Deus, da mesma maneira, fez isso. Por isso que nós, quando falamos do Criador, ainda usamos expressões da criatura, de alguma maneira relacionada à criação. Mas é claro que quando fazemos isso de uma maneira diferente. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela não está colocando que o nosso amor que nós temos um para com o outro aqui é igual ao amor de Deus. Porque o amor de Deus sempre será superior. Sempre será superior. Ele é nosso exemplo máximo, inclusive, de amor. 1 João trabalha isso de maneira muito clara. Mas, ao mesmo tempo, nós sempre teremos uma distinção entre Deus. Nós nunca seremos iguais a Deus. Até tem certos cantos que a gente canta, eu até tenho, às vezes, fico meio ressabiado, porque diz assim, tem um que eu não me lembro agora, que assim, eu quero ser igual a ti. Né? Mas em que sentido eu quero ser igual a ti? A Bíblia diz, realmente, sede santos como eu sou santo. Mas em que sentido ser igual a Deus? Porque essa foi exatamente a tentação de Adão e Eva. Então, se não qualificar, gera um problema enorme. Gera uma situação extremamente complicada para com Deus. Então, é preciso que a gente observe que a Bíblia deixa claro que Deus não é parte da criação. Deus não se
confunde com a criação. Ele não pode ser limitado à criação, mas antes ele é ilimitado, infinito e perfeito. Para isso ficar ainda mais claro, a confissão diz que ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. O que isso significa? Bom, que Deus é espírito, nós vamos verificar isso, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, quando Jesus está falando ali com a mulher samaritana. João 4, 24. Diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deuteronômio 14, ou melhor, 4, do versículo 15 ao 19, a respeito da proibição de se fazer imagem de Deus. Vamos ver um pouco sobre isso também. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 a 19. Por que nós temos esse segundo mandamento? 4, 15 a 19, diz assim: Tenham cuidado, guardem bem sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Portanto, quando a confissão fala que Deus ele é espírito, invisível e sem corpo, é porque ele não tem imagem. Ele não pode ser limitado a uma imagem da criação. Ele não pode ser imaginado. Observe bem. Deus, por ser espírito e ser invisível, e exatamente na sua capacidade de ser ilimitado, esse atributo de ser ilimitado, não há como se ter uma imagem de Deus. Não há como você, de alguma maneira, imaginar, mesmo na sua mente, Deus. Isso, inclusive, é um cuidado que não só as Escrituras têm, mas, por exemplo, a Escritura nos 10 Mandamentos, por exemplo, mas também a Confissão de Fé, melhor dizendo, o Catecismo Maior de Westminster, deixa muito claro o problema de você criar imagens sobre Deus, mesmo mentais. É claro, naturalmente nós criamos imagem quando pensamos em Deus. Exemplo, a palavra, o signo, Deus, é uma imagem. D-E-U-S. Isso é uma imagem. Agora, essa imagem, ela não tenta descrever Deus. Ela tenta apenas atribuir-lhe um nome, designando-lhe, de alguma maneira, a quem estamos referindo quando pensamos ou quando estamos nos referindo a respeito desse Criador dos céus e da terra. Agora, é um perigo quando a gente busca encontrar uma imagem, né, do velhinho no trono, cuidado para você não confundir Deus com Papai Noel, essas coisas. Então, esse é um problema a respeito da nossa adoração ao próprio Deus. Mas o que isso revela? Onde isso chega? Isso chega ao cuidado de Deus em observar que ele não pode ser visto. Que todas as vezes que ele foi visto se expressando na criação, mas não ele mesmo. Por exemplo, Moisés falando com Deus na sarça que ardia, mas não se consumia. Deus estava ali, mas a sarça era Deus? Não. Ali nós temos uma imagem, inclusive imagem que os presbiterianos usam historicamente, mas essa imagem não é Deus. Ela é uma expressão que Deus
manifestou-se na criação para falar com Moisés, inclusive falar a respeito até mesmo de alguns atributos, ele, como por exemplo o atributo de não necessitar da criação para ser. Ele queimava, né, uma coisa que queimava, que não consumia, é uma coisa impossível de acontecer, só Deus, porque ele não precisa da criação para existir, ele não precisa da criação para se revelar, mas ele se revela como ele bem quer, inclusive usando a própria criação. Então isso deve nos levar também à ideia de que Deus, por ser espírito, invisível, sem corpo, sem membros, ele também é sem paixões. O que a confissão quer dizer quando fala das paixões de Deus? Aqui a gente deve tomar cuidado com o termo. O termo aqui é rigoroso. Paixão não é simplesmente aquela coisa que você sente quando, né, encontra o seu amorzinho e tal, romântico, etc. Paixão vem de uma palavra grega, pathos, que traz a ideia de afetação, sofrimento. Então, o que a confissão está falando a respeito de Deus como ser impassível, um ser sem paixão? É que Deus não pode ser afetado pelas criaturas. Até mesmo quando a gente pensa nas emoções de Deus, e, mais uma vez, olha a palavra, emoções. Emoções traz a ideia de quê? O que é moção? Movimento. Então, emoções são movimentos nossos. Então, Deus não se movimenta, porque Deus é imutável. Ele não pode ser mudado. Então, como é que Deus pode ter moções? Como é que Deus pode ter emoções? Porque todas as emoções, e são várias emoções, eu vou mostrar algumas, atribuídas a Deus nas Escrituras, são sempre, de alguma maneira, referentes à nossa forma de poder descrever a Deus, contanto que a gente sempre observe que, quando está falando de Deus, sempre é numa outra categoria. Então, quando a Bíblia fala do amor de Deus, quando a Bíblia fala da ira de Deus, quando a Bíblia fala de Deus que se arrepende, quando a Bíblia fala de Deus que odeia, tudo isso são expressões de sentimentos da parte de Deus que descrevem alguma coisa a respeito daquilo que Deus está sentindo, mas lembrando que sempre essas emoções não são iguais às nossas. Nós nunca podemos nos usar como critério para avaliar essas emoções de Deus, porque aí nós estaríamos igualando o Criador à criatura. E, portanto, quando a Bíblia fala, e a confissão também, que Deus ele não tem essa mutação das paixões, ele não é afetado por nós, isso nos dá a garantia dessa imutabilidade dele, dessa garantia de que ele não tem variação de mudança no seu ser, nem na forma como ele trata, nem na forma como ele faz. Na verdade, inclusive, as Escrituras, quando falam das emoções de Deus, ela sempre trata muito mais os efeitos dessas emoções, muito mais do que a emoção em si mesma, porque, obviamente, existe uma diferenciação clara entre aquilo que nós consideramos como nossas emoções e as emoções do próprio Deus. A confissão continua dizendo que ele é imutável, imenso, eterno e incompreensível. Deus é imutável, isso a Bíblia revela em vários lugares. Tiago, capítulo 1, versículo 17, por exemplo. Deixa eu ler aqui. 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nesse nosso Deus não há mudança. Deus não muda. Ele é imutável. Ele não é um Deus hoje que amanhã será outro Deus. Isso
bem importante para que a gente, inclusive, entenda a respeito dos próprios planos de Deus. Porque os planos de Deus não são imutáveis, ou melhor, são mutáveis. Porque Ele é imutável, logo os seus planos também são imutáveis. Logo, aquilo que Ele tem planejado desde a eternidade é alguma coisa que não pode ser alterada, porque Deus, Ele não tem mudança, Ele é imutável. A Bíblia também mostra, de maneira belíssima, por exemplo, em Romanos capítulo 11, abra aí, Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, é um texto muito conhecido, que mostra um Deus incompreensível. O que significa essa incompreensibilidade de Deus? Vamos ver. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Então Deus, Ele é incompreensível. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode alcançar o ser de Deus? Isso aqui seria a impossibilidade da teologia? Alguns dizem que sim. Uma vez que Deus é incompreensível, logo, ninguém pode dizer nada a respeito de Deus. Tem até música famosa, Ninguém Explica Deus. Mas será que é isso mesmo? Será que a doutrina da incompreensibilidade de Deus nos faz, então, nos deixa, então, numa situação da qual nós não podemos dizer nada a respeito de Deus? Não. A incompreensibilidade de Deus aponta para esse distanciamento de Deus da criação, desse ser totalmente outro. Por outro lado, a doutrina da revelação de Deus, revelada especialmente em Cristo Jesus, que é a imagem exata do ser de Deus, aponta que o Deus incompreensível se fez compreensível quando se revelou a nós pela sua própria explicação. Então, ninguém explica Deus? Mais ou menos, porque Deus explica-se a si mesmo. E Ele se explicou aonde? Nas Escrituras. Então, nós temos a Bíblia para explicar Deus. Então, o que é a teologia? O que é o estudo doutrinário das Escrituras? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando, meditando, apreendendo da explicação de Deus de si mesmo. Portanto, compreendendo a sua própria explicação. E por isso, Deus se explica. Porque Ele mesmo se explica, porque Ele se revelou. Então, a incompreensibilidade de Deus não é um fim em si mesmo, a ponto de negar total conhecimento a respeito de Deus. Isso é um perigo, porque essa questão da incompreensibilidade de Deus, muitas vezes ela é adotada, até mesmo pessoas que nem sabem que isso está de alguma maneira revelado nas Escrituras, por aí. Então você pergunta assim, quem é Deus? A pessoa diz, olha, Deus é muito difícil, porque Deus está muito longe, né, e tal. Você não tem como dizer quem é Deus. Deus é tudo e é nada. Deus está em mim, não está. E você começa com essa conversinha e não chega em lugar nenhum, né? Esse tipo de descrição vai para lugar nenhum. Deus, Ele é incompreensível, mas Ele se fez compreensível por nós através da sua santa revelação. Isso é a forma como nós observamos que o próprio Deus se revelou nas Escrituras. A confissão também diz que Ele é livre e absoluto. Diz assim, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, falando aí a respeito da vontade de Deus. Isso você vai observar, por exemplo, no Salmo 115, versículo 3, a respeito da liberdade de Deus. Salmo 115, versículo 3. Por exemplo, diz, o nosso Deus está no céu
e faz tudo como lhe agrada, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Nós vamos observar que Deus é realmente o único ser realmente, absolutamente livre. Porque uma vez que a vontade dele é a vontade plena e soberana, a vontade dele é aquela que permanece, é somente ele que é o ser livre. Ele é o único absoluto da existência. E por isso, a sua glória se manifesta, a sua vontade se manifesta em glória e na sua vontade que é reta e imutável. E aí, por isso também, os seus planos também são retos e imutáveis. O reto aqui é uma vontade que é boa, uma vontade que é correta, uma vontade que é plena na sua moralidade e imutável, porque nele não há nenhuma mudança. A confissão também fala que Deus ele é amoroso. 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. A Bíblia também fala de muitas maneiras e várias vezes que Deus é gracioso. Romanos 8, versículo 32, mostra isso não só, mas a graça de Deus se manifesta de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos vendo a graça de Deus sendo derramada, e graça é esse movimento da parte de Deus em dar ao homem, dar à criação alguma coisa que não lhe é naturalmente merecida. Por isso a expressão graça. Por isso a ideia de alguma coisa que é gratuita. Ela é graça porque é um favor recebido da parte de Deus sem que houvesse merecimento para isso. Deus ele é gracioso desde a eternidade. Mas ele manifesta a sua graça na criação desde a criação. Ao criar todas as coisas, Deus já faz isso com graça. Por quê? Porque a criação não é digna de existência em si mesmo. O único que é digno de existência em si mesmo é o próprio Deus. Então, se nós existimos, já existimos graciosamente. Porque Deus dá a vida sem que nós nem mesmo a mereçamos. E não só nós, mas toda a criação. Então, observe que Deus se manifesta graciosamente sempre. Sempre. Assim como ele se manifestou também de maneira misericordiosa. A misericórdia já é um passo inverso. É não dar aquilo que era merecido. É exercer com o seu coração misericordioso de uma maneira tal que aquilo que naturalmente deveria ser atribuído à criatura não lhe é dado de maneira direta. Está associado, por exemplo, à longanimidade do Criador, à longanimidade do próprio Deus, em se mostrar misericordioso para com aqueles que desrespeitam, que o blasfemam, que fazem coisas contra a sua vontade, e ele não exerce de maneira direta e final a punição, mas antes ele age de maneira misericordiosa, fazendo com que a criação continue a existir, mesmo quando ela não merece essa existência. Então, a misericórdia nós podemos observar que ela já é um ato da parte de Deus posterior à queda, porque a criação se torna indigna de sua existência quando ela nega comer da árvore da vida, o homem e a mulher negam-se a comer da árvore da vida e passam a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tentando obter vida para aquilo que Deus disse que ia trazer morte e não caminhando ao lado da vida para aquilo que Deus disse que daria vida. Então, observe que é um caminho de desobediência e, por isso, Deus exerce misericórdia mesmo para com aqueles que não merecem. Na verdade, todos não merecem, por isso são alvo da misericórdia de Deus e assim ele, em sua longanimidade e paciência, se mostra extremamente misericordioso. Ele também é remunerador daqueles que o buscam, ele retribui de bênçãos espirituais
de bênçãos materiais. Ele faz isso porque tudo que temos é da parte de Deus e ele faz isso também àqueles que são fiéis ao seu nome. Veja, Hebreus capítulo 11, versículo 6. A respeito do próprio Deus. O autor aos Hebreus nos ajuda mais um pouco para falarmos sobre Deus. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, isso é uma conclusão que o autor aos Hebreus está fazendo a partir do testemunho de Enoque, e ele diz que a fé é o meio para agradar o próprio Deus, e que é necessário que aquele que tem fé creia que esse Deus ele é um Deus bom, é um Deus que abençoa, é um Deus, inclusive, que retribui com bênçãos aqueles que são fiéis, aqueles que o buscam. Ele recompensa. Ele não é um Deus que simplesmente atribui, né, o mal àqueles que são bons. Isso não seria o Deus da Bíblia. Ainda que o mal venha para os justos, aqueles que buscam a Deus, não é só o mal que vem, mas Deus derrama as suas bênçãos e recompensa, retribui com bênçãos aqueles que são fiéis, que buscam o nome do Senhor. Ele é um Deus bom, ele é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, paciente e amoroso. Então, esses seriam, por assim dizer, os atributos positivos, se fôssemos assim atribuir, da parte de Deus, no sentido de que, a partir de agora, a confissão trata também que Deus, ele não é só gracioso, misericordioso e amoroso, mas ele também é justíssimo e terrível em seus juízos. Por quê? Porque ele odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Eu digo que isso é, por assim dizer, positivo, ou melhor dizendo, negativo, mas na verdade isso é também positivo. Porque imagine se Deus não fosse justo. Imagine que Deus inocentasse o culpado de maneira assim irrestrita. Que Deus seria esse? Que vê Hitler fazer o que fez, né? Aquele médico nazista, Mengele, não é isso? Mengele? Posso estar confundindo aqui, mas acho que é isso. Que foi o médico da morte, um homem que fazia testes dos mais variados com os seres humanos. Fez isso. Existe um relato, por exemplo, de 2 gêmeos que ele resolveu ver quanto tempo eles viveriam costurados um no outro. Então ele costurou as 2 crianças, eram crianças, costurou uma na outra, como se fossem gêmeos siameses, para ver quanto tempo elas viveriam. A história conta que, de alguma maneira, os seus pais conseguiram encontrar essas crianças e os pais mataram seus filhos para livrar da dor que estavam vivendo. Esse homem foi culpado de tudo que ele fez. Fez isso de maneira sádica, terrível. Que Deus seria o nosso se simplesmente, ao olhar para isso, ele dissesse, tem problema não. Se Deus não fosse justo, atribuindo culpa àquele que é culpado. Então a Bíblia revela um Deus justo. Números, capítulo 9, versículo 32 ao 33, fala sobre isso. Eu estou achando que eu anotei errado. Eu anotei errado. Deixa eu ver se eu vejo aqui. É Neemias. Neemias. Isso. Isso. Neemias 9, 32 ao 33. Agora sim. Que diz assim:
também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a... Eu estou lendo errado. Estou lendo o capítulo 10, desculpe. Agora sim. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Então aqui nós temos uma declaração, deixa eu até arrumar aqui, de Neemias, a respeito, é uma oração, né, a respeito de Deus, mostrando o quanto ele é justo. Ele foi justo em ter levado o povo ao exílio, assim como ele seria justo em retribuir aquilo, inclusive, que ele havia profetizado já em Isaías, em retribuir o mal que Babilônia fez contra o povo de Deus, o mal que ele mesmo retribuiria, porque ele é um Deus justo. Ele odeia o pecado e o pecador. Veja aí, Salmo 5, versículos 5 ao 6. Salmo de número 5, versos 5 e 6. Diz assim: os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Então observe que aquele ditado que às vezes você acha por aí, algo mais ou menos assim: Deus odeia o pecado, mas não o pecador. Ele não encontra amparo nas Escrituras. O ódio, a ira de Deus contra o pecado é contra quem executa o pecado, quem pratica o pecado. Você vê, portanto, em Salmo 5, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Por quê? Porque odeias todos os que praticam a iniquidade. Então, o texto não deixa dúvidas a respeito desse sentimento da parte de Deus. Lembrando daquela questão de que o sentimento de Deus de ódio e de ira não é o mesmo nosso. Para nós não atribuirmos a Deus uma coisa que ele não está descrevendo. Mas aquilo que Deus odeia no pecado é exatamente a prática do pecado. Porque o pecado não existe em si mesmo. Ele precisa de um praticante do mal. E no caso, todos aqueles que praticam a iniquidade recebem a ira de Deus. Por isso que ele não pode inocentar o culpado de qualquer forma. Ele não é alguém que inocenta, que terá por inocente aquele que é culpado, porque ele odeia o pecado, ele odeia o mal, ele odeia o pecador. A sua ira está sobre os que pecam. Isso você vai encontrar, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Que dívida era essa? A dívida da ira de Deus. Isso é uma coisa importante a respeito da própria doutrina da redenção, que a gente nem chegou ainda lá, mas eu já estou adiantando isso aqui. É que quando a gente pergunta assim, Jesus nos salvou, geralmente a resposta mais básica, aquela infantil, é que Jesus nos salvou do quê? Do pecado. Mas dificilmente alguém vai dizer assim, Jesus nos salvou da justa ira de Deus contra nós. Isso é mais pesado de ser dito, mas é exatamente isso que a Bíblia nos fala. E aí, é claro, eu estou apenas falando parte da história. Quando eu falo de um Deus justo que odeia o pecado, nós ainda vamos observar nos planos de redenção do Senhor como é que Ele preparou para que isso tudo houvesse redenção nisso. Mas o que nós encontramos, portanto, é um Deus justo, tão justíssimo e terrível em seus juízos, que Ele odeia o pecado e odeia o pecador. É importante se lembrar disso. Inclusive,
nós cantamos, tem 2 cânticos que são meio recentes para a igreja, que eu que trouxe para cá, que é o Em Cristo Só e o Perante o Trono do Alto Céu. Nas duas existe, lá pelas tantas, a expressão que a ira de Deus foi satisfeita. Isso é até uma história interessante, eu vou encerrar com ela, isso é 9:25. Uma história interessante sobre essa música, a música Em Cristo Só. Originalmente, In Christ Alone. Os autores dessa música, que acho que escreveram ela ali em meados do início de 2000 e alguma coisa, eles foram consultados pela PCUSA, pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. É uma denominação, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Não confundir com ou as outras igrejas presbiterianas que existem nos Estados Unidos, que não são da PCUSA. E essa denominação, que já não tem mais nenhuma ligação com a IPB há muitos anos, é uma denominação apóstata, é uma denominação que hoje ordena homossexuais, é uma denominação que abandonou já a confissão de fé de Westminster há muito tempo e tudo mais, mas eles ainda assim têm uma liturgia bem tradicional. Isso é curioso, para vocês entenderem que liturgia tradicional não necessariamente significa uma ortodoxia ou até mesmo doutrina tradicional. Porque, em muitos casos, quando se adotou um liberalismo, você permaneceu com a liturgia porque a única coisa que restou foi a capa, mas o conteúdo foi dissolvido. Mas, voltando então ao que eles estavam, o que essa denominação fez, quando a PCUSA consultou os autores para adicionar o seu hino, In Christ Alone, no seu inário, no inário da própria denominação. Só que eles queriam fazer uma modificação exatamente nessa frase, ao dizer que, ao invés da ira de Deus ter sido satisfeita, o amor de Deus foi satisfeito. Porque ira é uma palavra muito dura para ser cantada no culto. Ira é uma palavra que não é politicamente correta. Dizer que Deus é irado, dizer que Deus odeia, isso não diz respeito ao Deus revelado na Escritura, certo? Jesus odeia? Não, claro que não. Isso não tem nada de bíblico. E o que foi que esse casal fez? Não autorizou a mudança. Não autorizou que eles mudassem o cântico e por isso eles não adicionaram no inário. Infelizmente, algumas versões desse cântico, em português, acho que tem umas 3 versões que você pode achar pela internet, pelo menos algumas que eu vi, fizeram essa mudança em português. Sem que, obviamente, os autores não são brasileiros, eles não conhecem português, eles nem têm acesso a esse tipo de informação. Mas isso é uma coisa histórica sobre esse cântico, a respeito, muitas vezes, da nossa visão errada sobre Deus. Então, queridos, nós ficamos apenas na primeira sessão, ainda vamos adentrar na segunda e na terceira sessão sobre Deus. Eu estou indo devagar, porque eu acredito que são coisas que é importante a gente maturar, a gente observar, e eu quero abrir, então, para perguntas.